Debate sobre violência contra a mulher foi tema central em evento aqui em Jacareí. Fibromialgia. Senado discute a isenção de carência para previdenciários. Câmara dos Deputados discute o novo marco do saneamento. E vamos receber a Maria Aparecida de Siqueira, da ONG Espaço Mulher. E também a Daniele Gonçalves, professora de yoga. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira, mais uma semana começando. É um prazer ter a sua companhia aqui no Bom Dia Jacareí. Lembrando que você também pode participar através das nossas redes sociais. Hoje aqui comigo quem está é o jornalista Aleph Gonçalves. Bom dia, Aleph. Bom dia, Sibeli. Primeiro jornal apresentando com você, que prazer. Primeiro jornal, Aleph. Exatamente. Mais de um ano de casa, a gente juntos agora, Começamos bem a segunda-feira, bem a semana. Exatamente. Com o estúdio chegando amanhã, né? E você aí de casa pode participar. Mande suas perguntas através das redes sociais e interaja com a gente durante o Bom Dia. Nosso assunto neste primeiro bloco é um tema um pouco difícil, mas que precisa ser debatido: a violência contra a mulher. Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo a Maria Aparecida de Siqueira, da ONG Espaço Mulher. Maria, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar discutindo esse tema, embora muito difícil para todos nós. Seja polêmico, né, Maria? Sim. Maria, a gente tem alguns dados que são bem preocupantes, né? O primeiro deles é que o Brasil está no 5º lugar de país mais violento para as mulheres. A gente percebe também que existe um aumento nos casos reportados agora, né? Então, o que eu queria saber é, a violência ela aumentou ou o que aumentou foram a informação das mulheres de que elas podem denunciar? Na verdade, a violência contra a mulher sempre existiu. Ela era de um espaço privado, passou a ocupar um espaço público. E a partir dessas discussões todas que tem havido acerca desse tema tão complicado, a mulher está mais bem informada e a partir do momento que ela recebe melhor essa informação, ela busca mais os seus direitos. E, em decorrência disso, ela acaba sofrendo, às vezes, novamente uma violência ou uma nova violência quando ela perceber que ela está no ciclo da violência. E a ONG já existe há quanto tempo? A ONG foi inaugurada em 2007, com um grupo de mulheres profissionais liberais e mulheres da sociedade civil, que através de um projeto que era da prefeitura antes, nós nos reunimos junto com a OAB para podermos fazer esse grupo, essa ONG, para poder estudar melhor essa temática, que é a violência e todo tipo de discriminação contra a mulher. É pouco mais de uma década, né, que vocês estão aí em atividade. O que você nota que mudou muito no cenário do trabalho de vocês lá? No nosso trabalho, no início, nós fazíamos, além das palestras nos bairros, nas comunidades, nas igrejas, nas escolas, nós também acompanhávamos essa mulher mais de perto. A gente fazia o atendimento social, psicológico e jurídico. Aí, passando os anos, a gente foi vendo que existiam outras políticas públicas que estavam realmente atendendo essa mulher. Aí, a partir de 2013, 2015, mais ou menos, nós passamos a trabalhar mais na prevenção. Por quê? Porque ao longo desses anos a gente percebeu que a prevenção, quando você ensina a mulher para ela se enxergar numa situação de violência, ela pode ser mais bem acolhida e mais bem informada e talvez não culmine numa violência contra a mulher. Então a prevenção hoje, diante desse cenário todo, nós entendemos que é um meio eficaz, talvez, para poder combater essa violência. Quando a gente fala de violência, eu imagino muito a violência física, que pode ser a agressão, pode ser a parte sexual, o estupro, mas existem outros tipos de violência também. O pessoal da ONG está preparado para atender a todos os tipos de violência? E quais os tipos de violência que a mulher sofre? A mulher sofre bastante a violência psicológica. Ultimamente, nos nossos acompanhamentos, em parceria com outros órgãos, até mesmo com outras ONGs de cidades vizinhas, nós temos percebido que a violência psicológica tem se agravado muito, o número desses casos. Por quê? Porque, na verdade, até que se chegue a uma violência física, ela começa pela psicológica. Baixa autoestima,
Ah, você não sabe fazer nada, você não vai passar naquele emprego, você não cuida direito dos seus filhos. Essa violência vem ao longo dos anos deixando a mulher cada vez mais deprimida, aonde ela busca os serviços de saúde, uma depressão, um síndrome do pânico. Por quê? Porque ela não entende que ela está começando a viver uma situação de violência. Ela passa a não cuidar direito dos filhos. Então, nós temos percebido isso, e a violência patrimonial, que é uma violência que tem, com as dificuldades financeiras que todos nós estamos vendo no país, os homens passaram, às vezes, a explorar mais essa mulher no sentido assim, de não dar satisfação quanto ele ganha, colocar um valor de dinheiro ali e falar, olha, se vira que esse valor é tudo que eu tenho. Então a mulher acaba ficando, ela não sai para trabalhar, ela fica naquele ciclo e acaba contaminando toda a família. Acaba criando também aquela relação de codependência, ela achar que sem ele ela não vai conseguir viver. Então ela pode até sofrer vários tipos de violência, mas ela tem medo de uma decisão como uma separação, por exemplo, porque ela acha que ela não vai conseguir sobreviver sem aquele homem por perto. Exatamente, além da dependência emocional. Porque o agressor, na verdade, hoje a gente nem usa a palavra agressor mais, tem uma nomenclatura diferente. É o autor da violência doméstica. E a mulher não é a vitimada, como muita gente fala. É a mulher que está em situação de violência. Por que ela está em situação de violência? Porque ela não conhece esse ciclo, ela não percebe o que ela está vivendo. Então, esse agressor, na verdade, o antigo agressor hoje, o autor da violência, ele é o homem que ela ama. É o pai dos filhos dela. Então, nós começamos a entender e ter esse olhar mais para o lado do companheiro, porque em situações ela não quer ver o marido preso, ela não quer fazer boletim de ocorrência. Não quer que os filhos vejam aquela situação toda. Não quer que o filho, porque na verdade a briga é com ela, não é com os filhos. Os filhos acabam sofrendo, que são chamados os filhos da violência. Por quê? Porque eles acabam convivendo com essa situação, acabam assimilando toda essa violência e vão reproduzir essa violência mais tarde em seus lares. Então, nós entendemos que a partir do momento que nós vamos acolher essa família e vamos ouvir o que essa mulher tem para falar as dores delas, a gente pode trabalhar melhor nesse contexto familiar. Bom, agora a violência doméstica ela tem ganhado espaço nos debates em todo o país e aqui na cidade, um evento que aconteceu pelo 2º ano discutiu esse tema. Auditório lotado para tratar de um tema importante: enfrentamento da violência doméstica e familiar em Jacareí. O evento foi realizado pela ESMP, Ministério Público e Prefeitura. A juíza que integra a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar trouxe para o público diversas situações que passam desapercebidas e que ferem as mulheres. Além das ilustrações, ela também ressaltou a importância da educação para reverter a cultura machista. Depressão, ideação suicida, síndrome de desamparo aprendido, aquela pessoa que às vezes ganha sobrepeso ou que está magra demais, que não consegue se relacionar com familiares. Não há um problema nos homens, mas no comportamento machista, que está presente em alguns homens de maneira um pouco mais expressiva, um pouco mais concreta, um pouco mais danosa e mais violenta, em outros um pouco menos. Para mim, o grande vilão é o machismo. É a educação, a forma como a gente restabeleceu as relações humanas e como elas se desenvolvem. Segundo dados da Promundo, ONG defensora da igualdade de gênero e prevenção da violência, a maioria das meninas que se casam ainda na adolescência abandonam os estudos e uma vida em ascensão para submeterem-se aos relacionamentos. A promotora de justiça Renata Riviti, figura atuante nos direitos da infância e juventude, trouxe o casamento infantil para a discussão. A menina hoje escolhe se casar exatamente por não ter opções mais sadias, mais produtivas, opções como lazer adequado, estrutura familiar, comida na mesa. Então casa-se buscando uma ascensão social, buscando-se uma estabilidade econômica. Então a pergunta que fica é, será mesmo uma opção ou uma falta de opção? Ele também perpetua a desigualdade de gênero porque as meninas nessas relações acabam vivendo uma relação bastante submissa, de subserviência, reforçando o papel dominador do homem naquela relação. A Organização Mundial da Saúde revela que 1 em cada 3 mulheres já sofreram algum tipo de agressão, que acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos. O Brasil é o 5º país com mais feminicídios do mundo. A promotora de justiça Maria Gabriela Mansur, forte defensora dos direitos das mulheres,
discursou sobre o empoderamento e soluções na redução da violência. O Brasil ainda é um país que justifica a violência contra a mulher, que culpabiliza a mulher, que ainda não sabe encarar da forma correta a violência contra a mulher. Na hora que tivermos uma maior conscientização da sociedade e unidas lutemos contra homens agressores, exigindo a punição, exigindo a ressocialização, nós vamos ter uma diminuição da violência. Um evento com presença predominante feminina, cenário que não vemos representado em outros segmentos da sociedade, mas que nos mostra a força e dedicação na luta pelos direitos equivalentes. A Alessandra, que trouxe a filha, saiu motivada. A violência é algo que acontece há muitos anos, mas devido a medo ou preconceito, isso não acontecia esses debates. Eu acredito que isso vindo, a gente podendo falar sobre, a gente faz com que as pessoas comecem a falar mais, percam o medo e isso se dissipe de uma forma muito boa. Foi falado nessa matéria sobre essa cultura do machismo. E talvez a gente que está aqui no Brasil, a gente não perceba que a gente vivencia, de repente, a gente está respirando uma cultura machista, porque a gente já está inserido nesse contexto. O que você tem a falar sobre isso, Cidinha? Então, a cultura machista, na verdade, ao longo dos anos, o homem ele era o provedor do lar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, então ele passou a ser o provedor e aquele que mandava, aquele que a mulher se submetia aos mandos do marido e da família, porque entendia que era o correto. Ao longo dos anos a mulher foi saindo, nós tivemos em 1921 a primeira mulher no Brasil que foi candidata a senadora, ganhou, depois de algum tempo ela brigou acabou se indispondo com o presidente na época e foi cassada. Então a luta da mulher começa lá em 1900 e pouco. Hoje nós vemos uma pequena representatividade da mulher, inclusive no legislativo, a gente sabe disso, porque a gente sabe que a mulher às vezes não acaba acreditando na outra mulher. Por quê? Porque ao longo dos anos essa cultura machista ela foi se enraizando e os homens acabaram achando que a mulher era a posse dele, ele que comanda, ele determina a roupa que ela usa, ele determina onde ela deve trabalhar, se ela sai com as amigas ou não. A mulher acaba se submetendo àquilo num casamento. À medida que a mulher está saindo dessa cultura machista e está procurando o seu lugar, o seu espaço, isso está criando esse atrito familiar, onde o homem não está preparado. E é uma coisa interessante a gente abordar isso também, porque hoje a gente vê que existe também essa troca, assim como você falou que hoje não é o agressor, né, que se fala, existe também essa troca da visão do homem, né? Então, quem é o culpado, né, desse grande machismo? É o homem, é a violência, é essa cultura que se instaurou? O homem, ele é visto como esse vilão do machismo ou ele também chega a ser um tipo de vítima? Ao longo desses anos nós temos conversado com muitos homens, não aqueles que praticaram a violência, mas a gente ouvindo em rodas de conversas, em muitos trabalhos que nós participamos em outras comarcas, outras cidades, nós percebemos que o homem ele faz uma tentativa de participar dessa discussão, mas ele tem receio de sofrer uma piadinha no trabalho. Ele tem uma dificuldade de assumir que o homem não pode chorar das emoções dele. Então, ele jamais vai assumir que ele sofre, que ele está cometendo uma violência e que aquilo passa por uma punição. E quem vai denunciar é a companheira, a mulher, a mãe dos filhos dele. Então, é um problema familiar muito grande em que somente com educação e informação a gente vai poder transformar um pouquinho essa situação. Cidinha, supondo, e eu vou dar exemplo aqui, que eu sofro uma agressão em casa, como que deve ser o meu procedimento a partir daí? Se você não estiver preparada e for uma primeira agressão e você está em dúvida se aquilo realmente é uma agressão, você deve procurar os órgãos da rede, né? Ou então, através até do nosso trabalho mesmo, comunicar a gente, ter um espaço para você ser acolhida e ouvida, para você verificar o que você vai fazer, porque às vezes a mulher ela não quer denunciar, ela não está preparada para aquele momento, ela quer que a gente converse com o marido e diga para ele que é uma violência que ele está praticando. Então, o primeiro passo que eu acho é você procurar um grupo multidisciplinar para você entender o processo e para você, no caso, se repetir a violência, a agressão, você deve sim fazer um boletim de ocorrência para se privar daquele sofrimento, daquela humilhação ou mesmo de uma possível agressão mais grave mais para frente.
Segundo o último mapa da violência contra a mulher, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, a mídia brasileira veiculou mais de 32 mil casos de estupro no país entre os meses de janeiro e novembro de 2018. Cerca de 35% das vítimas eram mulheres com idades entre 18 e 59 anos. O Mapa da Violência contra a Mulher 2018 analisa mais de 140 mil notícias veiculadas no Brasil entre janeiro e novembro do ano passado. Foram identificados mais de 68 mil casos de violência, entre estupro, importunação sexual, violência online, doméstica e feminicídio. O levantamento registrou a veiculação pelos meios de comunicação de 32.916 casos de estupro. Em 43% dos casos, as vítimas tinham menos de 14 anos de idade. A maioria dos abusadores sexuais tem laços sanguíneos e afetivos com as vítimas, como pais, avós, tios, primos e vizinhos. O mapa registrou 14.796 casos de violência doméstica. O texto afirma que os maiores agressores das mulheres ainda são companheiros, namorados e ex-maridos, correspondendo a 58% dos casos de agressão. Os outros 42% ficam na conta dos pais, avós, tios e padrastos. O assassinato de mulheres, o feminicídio, teve 15.925 casos noticiados, todos em situação de violência doméstica. O mapa traz ainda o registro de 2.788 casos de crimes contra a honra de mulheres por meio de redes sociais e outros ambientes virtuais. Nesses casos, mais de 90% das vítimas têm menos de 40 anos de idade. Também foram registrados 72 casos de crimes de importunação sexual em 2018. Por se basear em notícias, o mapa não traz filtros de classe, orientação sexual e cor das vítimas, porque nem todas as reportagens identificavam esses critérios. Mas deputadas destacam também a violência contra as mulheres negras e indígenas. Nós sabemos que a maioria da população de mulheres negras, elas são também mulheres violentadas, mulheres que são assassinadas e que vivem numa margem de risco tremenda. Temos que tratar no campo social, no campo cultural, porque machismo também é uma questão de as pessoas se renovarem, mudarem, deixar de serem racistas. Existe sim uma preocupação muito grande de tornar visível, para que conste em dados, como foi feita a publicação, para que as mulheres indígenas também possam dizer o que pensam relacionado. O próprio racismo, enfim, como discriminação contra as mulheres indígenas. Então, talvez seja um número bastante elevado, porque hoje a gente tem recebido bastante informações de violência contra os povos indígenas, mas não se tem esses dados. O mapa também traz leis que foram aprovadas para proteger as mulheres e traz orientações sobre como procurar ajuda. O nosso principal desafio, como mulheres que lutam e militam nessa causa contra a violência à mulher, é a primeira denúncia, porque a maioria dos casos não chega a serem denunciados. As violências, elas sejam duramente punidas e investigadas, porque elas normalmente caem no crime comum, porque o delegado que é homem, ele se coloca no lugar do outro e também, muitas vezes, tem uma cumplicidade machista que é inconcebível. Infelizmente é um longo caminho ainda para a gente conseguir se percorrer, né? Cidinha, a gente tem uma questão também entrando nessa questão do estupro e dos boletins de ocorrência. O Brasil, ele também é o quarto país que mais tem casamentos infantis, né? Que são justamente pessoas que a gente sabe que fazem parte de uma cultura que de repente já sofrem violência, como a gente viu aí na matéria, né? 42% da violência é de pais, tios, padrastos. Então, a gente tem uma mulher que cresce dentro desse ambiente violento e o casamento é uma solução, né? Parece ser uma solução e o que acaba acontecendo é que ela, na verdade, só troca de agressor, né? O que você tem para falar sobre isso? Então, é realmente o que você falou. Essa jovem, essa sem perspectiva nenhuma de
de um estudo que se trabalha muito pouco com os adolescentes, né? Nós temos um projeto nas escolas denominado Relacionamento Abusivo, em que nós estamos conversando com os adolescentes e eles já expõem as suas dificuldades porque estão vivenciando isso em casa. Então, o que acontece com a jovem? Ela ainda carrega com ela, como a promotora falou na reportagem, que ela vai ter a vida dela, ela sonha em casar, ter filhos, ter um marido, só que ela deixou os estudos de lado, ela não tem informação nenhuma, ela vai ser mais uma jovem que poderá passar pela situação de violência. Então, eu acho que é um trabalho de educação nas bases. A gente trabalhar desde a criança e para o adolescente, formando essas crianças, ter um respeito com a coleguinha, com a irmãzinha, e com o namorado, com a namorada, e que a gente possa fazer esse caminho daqui de baixo para poder alcançar alguma coisa para melhorar. Eu percebo também que a maioria das matérias que abordam esse assunto diz isso, né? Que a violência ela não escolhe classe social, nem raça, mas a gente viu ali na matéria também que existe essa questão da violência contra a mulher negra, ou a mulher indígena, ou até mesmo uma mulher periférica, né? Que pertence a essas classes baixas, que é justamente essa mulher que a gente está conversando agora, que ela cresce ali dentro de um ambiente com os pais, com os familiares, e ela não vê uma perspectiva de vida melhor. Como que a ONG atua também nessa gesticulação para esse tipo de segmento, para essa classe? Então, olha que o Brasil é um país racista, todo mundo sabe, né? Muito. As dificuldades que essa mulher negra, são 67% das mulheres que sofrem violência são negras. Elas têm maior dificuldade, inclusive, de expor. Primeiro, porque ela vai se sentir constrangida, porque ela acha que ela é negra, é por isso que ela está passando por tudo aquilo. E quando a gente aborda esses temas, normalmente nos nossos grupos, nas nossas rodas de conversa, sempre tem umas 2 ou 3 mulheres negras, elas têm assim, aquela dificuldade de expor, porque elas já aceitam aquela situação, que elas têm menos chances, têm dificuldades para estudar, têm dificuldades para arrumar um emprego. Então, o racismo também é um cooperador dessa violência. Então, a gente acha que é uma frente. As mulheres negras têm que participar mais desses grupos nossos para que a gente possa levar essas demandas delas mais para frente e possa, inclusive, estar demonstrando que, como você falou, das classes sociais, não é só a mulher pobre que sofre violência da periferia, né? A mulher rica, ela vai contratar um advogado, ela vai ter um horário específico para ela ser atendida, ela não se expõe, ela tem vergonha, ela se constrange. Aquela mulher humilde da periferia, ela já tem mais coragem, ela está acostumada com o sofrimento, então ir para a delegacia para ela não me parece ser tão difícil quanto para uma mulher que tenha uma situação, um status. Desculpa. A última pergunta da gente é só porque é muito difícil para a gente, né? Eu principalmente como homem, né? Ter essa questão da inclusão. Como você falou, a questão das mulheres negras, né? Que elas se sentem ainda inibidas. Como nós, infelizmente, nós não somos propagadores do racismo, né? Mas nós não somos atingidos por ele. Como que nós conseguimos propiciar esse ambiente para a mulher que sofre o racismo? Então, é um trabalho de formiguinha, porque nós sabemos as grandes ascensões, os grandes ganhos que nós já tivemos em relação ao racismo, as lutas das mulheres negras. Inclusive, nós devemos muito a muitas mulheres negras lá em 1980, 90, que muitas mulheres, que nós temos a Lei Maria da Penha, um ganho da luta dessas mulheres, inclusive muitas negras. Então, eu acho que mostrar para elas que estamos juntas, estamos fortalecidas com tanta legislação a nosso favor, é só saber usar as ferramentas, né? Cada vez mais. E esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é um trabalho de semente, para a gente plantar e falar, vamos mulheres, vamos nos reunir, a ONG está lá, aumente o nosso efetivo lá para a gente poder discutir essas temáticas. A gente vai passar uma matéria esse dia em que o Aleph vai chamar, mas só quero te adiantar que a próxima pergunta vai ser sobre o projeto Família Segura, que foi implantado aqui em Jacareí recentemente. Exatamente. Essa lei foi criada em agosto de 2013, que é a Lei 12.845, mais conhecida como Lei do Minuto Seguinte, que garante, pelo menos em teoria, atendimento integral às vítimas de violência sexual. Eu fui abordada por 2 homens e então não vi rosto, não consegui gritar, me arrastaram para um lugar que hoje tem um prédio grandão, sofri um estupro duplo
né? Tive que chegar em casa e estar bem, porque meus filhos estavam esperando. Existem várias crises de depressão que a gente acaba tendo por causa disso. Eu perguntava pra mim por que eles não tinham me matado. Situações de terror, como o que foi vivido por esta mulher, se repete pelo menos 164 vezes por dia no Brasil, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entretanto, em muitos dos casos, os depoimentos das mulheres são colocados em xeque, às vezes nem amparadas com atendimento médico e psicológico elas são. As vítimas restam a dor e o trauma que carregam para o resto de suas vidas. Mas o que muitas mulheres não sabem é que desde agosto de 2013, a lei do minuto seguinte assegura que os hospitais ofereçam às vítimas de violência sexual um atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, garantindo tratamento a possíveis transtornos físicos e, se for o caso, até encaminhando a vítima para um serviço de assistência social. A rede está estruturada para atender tanto na urgência como na base, na rede básica, nas unidades básicas de saúde, os chamados postos de saúde. Essa demanda que chega e vem pedir apoio, ajuda do serviço de saúde. Quando a unidade básica de saúde é acionada, o profissional faz uma escuta qualificada, faz todas as ofertas de testes rápidos de diagnóstico, insere nos atendimentos necessários e, se for o caso de uma profilaxia pós-exposição, por exemplo, a gente encaminha para a UPA, Dr. Telmo, onde a gente tem o recurso medicamentoso para fazer essa intervenção. Ou seja, a palavra da vítima basta. O boletim de ocorrência é opcional. A promotora de justiça, Renata Riviti, declarou que caso a vítima não seja atendida de maneira correta e eficaz, pode procurar o Ministério Público para esclarecimentos. A mulher que estiver numa situação de violência e eventualmente não se sentir bem atendida em algum dos serviços públicos, pode procurar o Ministério Público na comarca, Promotoria de Justiça. Eu me coloco à disposição para as orientações e os encaminhamentos necessários. E completou que esta lei, em sua base, visa dar mais suporte às vítimas e reforçar o peso da palavra da mulher. Calcula-se que 10% só é notificada. Significa que 90% não é notificada por N razões, para não se estigmatizar, por medo, por vergonha, por receio de ter que passar por todo aquele tipo de questionamento e navegar aquele sistema hostil. Então não é notificado. Essa legislação vem para dar esse suporte, para garantir esse serviço essencial para quem se diz e se declarou dando credibilidade à palavra dessa mulher vítima da violência sexual. Lei do minuto seguinte, lei recente, ela está funcionando aqui em Jacareí? Eu tenho acompanhado, enquanto ONG, uma sociedade civil é aquela que trabalha em paralelo ao poder público. E nós somos interessados que o programa dê certo, né? Que não seja mais um programa. Inclusive, é um fruto, a criação desse programa foi um fruto da nossa luta também, porque há anos a ONG existe desde 2007. Inclusive, a coordenadora do programa, a Benedita, ela é uma sócia fundadora da ONG. Então, toda essa temática que Jacareí está trazendo, a gente tem acompanhado, a Patrulha Maria da Penha, a gente tem visto algum sucesso e nós nos colocamos como parceiras também da Família Segura para usar a nossa experiência para a gente fazer um trabalho em conjunto. Pode falar. Quando você fala do projeto Família Segura, o que eu já escutei na fala de alguns vereadores aqui é que muitos profissionais da polícia, não sei se alguns servidores também se encaixam nessa situação, é que eles não têm o cuidado na oitiva. Eles às vezes não são, não tem todo talvez aquela empatia, não sei dizer, aquele cuidado para ouvir uma mulher que está denunciando e que muitas vezes elas se sentem bem desconfortáveis em estar relatando o que aconteceu. Não sei se é um homem ou uma mulher que está ali escutando, né, no caso de um boletim de ocorrência, mas que elas não se sentem confortáveis para fazer essa denúncia. Eu não sei se a ONG tem escutado esse tipo de reclamação também. A gente tem acompanhado alguns casos, sim.
Nós cobramos, inclusive, que as pessoas que façam esse primeiro atendimento, elas tenham uma capacitação para poder, porque senão vai ser mais um lugar que essa mulher vai passar. Né? A mulher já tem uma via crucis, né? Que ela sofre a violência, ela vai ter que relatar na polícia. A polícia é um lugar totalmente desagradável para toda pessoa. Imagine uma mulher que sofreu uma violência. Depois ela vai para o IML, aí ela vai para um atendimento multidisciplinar. Aí depois tem a família segura que recebe essa mulher. E aí, o acompanhamento com essa mulher depois? Nós temos tido cuidado das mulheres que nós atendemos, muitas delas a gente liga para ver como é que você está bem? Muitas conseguiram reestruturar seu casamento, outras se separaram, mas a gente tem que ter uma coisa que eu vou cobrar do programa Família Segura, esse acompanhamento pós-violência. E aí, você falou uma questão dessa preparação e tem um curso, né? Pelo que a gente nós estamos trabalhando na prevenção, fizemos um curso denominado Troca de Saberes, que fizemos a primeira com 15 mulheres, infelizmente a gente divulgou bastante, mas não teve assim, muita procura. Agora nós entendemos que tem que trazer o homem para a discussão, então nós vamos fazer um troca de saberes voltado para homens e mulheres, 8 encontros, as inscrições já estão abertas através do nosso Facebook ou do nosso e-mail, ongespacomulher@hotmail.com, depois a gente vai deixar aqui, ou através do nosso telefone, 988-12-0292. Nós teremos 8 encontros, onde teremos um psicanalista, um juiz, um promotor, para discutirmos algumas temáticas, inclusive sobre a violência. Cidinha, muito obrigado. Então, a gente fica aí o convite para o pessoal de casa, a gente vai reforçando aqui ao longo do jornal e precisando da gente pode contar com a gente. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Obrigada. Bom, e no segundo bloco nós vamos conversar sobre yoga. Ficou interessado? Não saia daí, Bom Dia volta já. Já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e a gente começa o segundo bloco do Bom Dia trazendo para vocês alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores apresentados na última sessão ordinária no quadro Momento Legislativo. Está aí então o primeiro vereador Aderbal Sodré, do PSDB, que pede o tapamento de buracos na Avenida São Mateus, em local próximo ao número 400, no bairro Jardim São José, região central de Jacareí. O próximo vereador é o vereador Juarez Araújo, do PSD, que pede informações sobre a retirada de árvore, cujo pedido foi feito há alguns anos por munícipes à prefeitura. Eles estão com os imóveis prejudicados e eles reclamam também que, apesar desses pedidos já terem sido feitos várias vezes, essas árvores continuam impedindo a entrada e saída de veículos. A vereadora Sônia Patas, da Amizade, do PSB, pede a remoção de lixos e entulhos e a colocação de placas na Avenida Wilson Nogueira Soares, no bairro Jardim São Luís, região oeste de Jacareí. Bom, e aqui com a gente a Daniele Gonçalves, que é professora de yoga e vai nos contar os benefícios de praticar essa atividade, que vai além dos ganhos físicos, viu? Bom dia, Daniele. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Sibeli. Daniele, a primeira pergunta que a gente estava discutindo aqui atrás é que algumas pessoas falam a yoga e o yoga, né? Sim. De onde vem o nome yoga? Então, o yoga, a palavra vem da Índia, né? Onde hoje se localiza a Índia, surgiu há 5.000 anos aproximadamente o yoga. E lá a palavra é masculina, por isso o yoga. Mas a gente está no Brasil e não existe problema nenhum em falar a yoga, né? Tá certo da mesma maneira, não tem errado, não. Daniele, comecei já nos bastidores, eu já estava te falando sobre os estereótipos que eu tenho e acredito que os espectadores também tenham. Em relação a yoga, por exemplo, eu imagino aquele pessoal já fazendo aqueles alongamentos que põe a perna aqui, né? Põe a cabeça lá embaixo, vira que nem uma cobra. Dá um nó, né? Dá um nó e aí eu olho assim e falo, nossa, esse negócio de yoga não é para mim. O que você tem a falar em relação a isso? Primeiro que assim, aqui no Ocidente a gente tem a imagem de que o yoga é postura, são posturas físicas, né?
difíceis, impossíveis, que você olha assim e fala assim, não, eu não sou capaz, não vou nem tentar porque eu não vou dar conta de fazer aquilo. E não é, de repente, conforme eu comentei, as pessoas que estão na capa de revista e tudo mais, elas são dançarinas, têm um super alongamento e, na verdade, só isso não é yoga. Yoga é só a postura é só uma parte do yoga, de filosofia, de todo um conhecimento, cultura, e todo mundo pode fazer. É possível sem doer, sem sofrer. O objetivo é o quê? É deixar a pessoa mais focada, mais relaxada, mais centrada, mais conectada com o universo? Qual é o objetivo do yoga? Porque fazendo uma conexão, né, com essa pergunta, para você responder tudo junto, é que as pessoas, muitas pessoas dizem que não tem tempo, não tem paciência para fazer o yoga, justamente pela meditação, por você ter que ficar lá, né, no silêncio, então... Eu já ouvi, se eu tiver que ficar quieta, eu fico mais nervosa ainda. Aí, gente. Então, a yoga ali significa união, mas o texto mais antigo e autorizado do yoga, que é o texto de Patanjali, ele diz que yoga é um estado da mente, ou seja, meditação. Então, o que a gente busca com a prática de yoga? A gente busca através das posturas, através do físico, através do corpo, aquietar o corpo, aquietar a respiração e aquietar a mente. É todo um processo. Então, a gente começa do mais fácil para o mais difícil. E o yoga entende que é mais fácil começarmos trabalhando o corpo. Então, durante a prática, durante essas posturas, asanas que nós chamamos, os asanas são a porta de entrada que vai te condicionando e vai te acalmando aos poucos. O yoga, existe esse estudo de que essa conexão, né, entre o corpo, a respiração, a meditação, ela não tem como negar de que ela muda o indivíduo, né? A gente vê isso acontecer. Na prevenção de doenças, como que é o quadro? Assim, chega para você alunos que chegam de repente com um problema na coluna, uma dor ali, e com essa prática eles vão conseguindo excluir isso? Hoje em dia tem bastante gente que chega para praticar yoga recomendado por médico, por psicólogo. E sim, tem comprovação científica, né? O primeiro estudioso do yoga acadêmico, científico, que foi o Swami Kavalananda, ele dizia que a yoga ela é para o corpo, para a mente e para a alma. Né? Então, o yoga ele não vai tratar a doença da pessoa, ele vai tratar a pessoa. E através desse tratamento a pessoa vai mudar a maneira de encarar as coisas, de encarar a vida, de se ver, de se olhar, e isso transforma. Então o foco da yoga não vai ser na doença, é na pessoa. Não sei se eu respondi. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou fazer depois da matéria. Exatamente. Olha só, a fibromialgia foi incluída pela Comissão de Direitos Humanos na lista de doenças que dispensam tempo de carência para o direito a benefícios previdenciários. A proposta ainda vai ser analisada pelos senadores. Dores fortes na coluna, nos membros e na mandíbula, acompanhada de insônia, fadiga e episódios de ansiedade. É isso que a Célia sente quase todos os dias há 9 anos. Ela sofre de fibromialgia, uma síndrome caracterizada por desconfortos crônicos em várias partes do corpo que pioram de acordo com o quadro emocional. Quando você fica muito ou preocupada ou cobrada, as dores parece que aumentam mais. Dores na cabeça, tem dores aqui, tem dores fortes aqui, atrás também. Para aliviar o incômodo, ela já fez fisioterapia, acupuntura e hidroginástica. E toma relaxantes musculares e analgésicos. Pela grande quantidade de licenças médicas necessárias para se tratar, acabou sendo mandada embora do emprego, que demandava esforço físico. Eu fazia tudo muito rápido, fazia muito fácil, as coisas eu levava. Agora eu sinto muito pesada na hora de fazer o serviço, até o próprio serviço, né? Que seria para cuidar de criança, né? Eu não tenho o mesmo pique. Quem contribui para o INSS e é acometido por alguma das doenças listadas na Lei dos Planos de Benefícios da Previdência e ainda é considerado incapaz de trabalhar, tem direito de receber auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
sem precisar cumprir o período de carência referente a 12 meses de contribuição. Mas a fibromialgia não faz parte dessa lista. A partir de uma sugestão legislativa recebida pelo portal E-Cidadania, o senador Flávio Arnes apresentou um projeto de lei para incluir a fibromialgia nesse rol. Arnes acatou parcialmente a proposta de iniciativa popular, que recebeu mais de 20 mil apoiamentos. Essas pessoas que apresentam esta dificuldade precisam, da parte do poder público, ter um olhar especial. Porque, de fato, a cidadania, a dignidade tem que ser assegurada. O que a gente procurou fazer, né, dada essa circunstância de afetar completamente o desempenho pessoal, a atividade pessoal e a vida diária dessas pessoas. O relator lembra que esses benefícios previdenciários não serão concedidos antes de perícia médica. Haverá um regulamento, obviamente, da parte dos órgãos próprios, para dizer para as pessoas, olha, entregue este documento, esse diagnóstico, essa situação, e vai entrar nos procedimentos habituais, normais, administrativos, para requisitar, então, a possibilidade de exercer esse direito. Bom, estamos aqui, com a Daniele, que é professora de yoga. Daniele, eu queria saber agora quais são os benefícios dessa prática. Nossa, são inúmeros os benefícios. Que bom, fala aí pra gente. E os benefícios, pode ser que procure o yoga pelos benefícios físicos, tem uma dor nas costas ou quer melhorar a postura, então tem os benefícios físicos. Quero procurar yoga pelos benefícios mentais, eu estou muito ansioso, eu não consigo dormir direito, tenho insônia, então eu vou fazer por isso. Eu vou buscar porque eu quero mais equilíbrio na minha vida. Eu quero... Já me perguntaram assim, yoga emagrece? Eu falei assim, olha... O yoga, não é esse o objetivo do yoga. O yoga ele tem uma filosofia que ele pode te ensinar a comer direito e não abusar das coisas, e assim você vai, de repente, emagrecer. Mas não é o objetivo. Mas como o yoga ele trata da pessoa, é a pessoa olhando para dentro, a pessoa se concentrando nela, isso traz benefícios para inúmeras áreas da vida, né? Daniele, a gente viu uma matéria que fala sobre fibromialgia, é um nome difícil até da gente pronunciar, essa doença fibromialgia. E tem pessoas que têm fibromialgia e te procuram para, de repente, não sei, dar um fortalecimento muscular, eu não sei. Tem Como que é sim. isso? Na verdade, a fibromialgia ela é um pouco complicada porque ela normalmente ela resulta de um trauma, né, uma coisa da mente, mas dói de fato. Nos momentos de crise é difícil fazer, né? Assim como é difícil fazer no momento de crise de nervo ciático ou quando você está com muita dor nas costas, você não vai conseguir fazer. Então a gente vai tratar isso quando não está na crise. Para quê? Para que melhore, para que diminua dessa maneira. Hoje eu estudo yoga terapia e a gente vê bastante estudos com pacientes de fibromialgia. E outra coisa que eu quero te perguntar, a gente vê essa infestação, digamos assim, dessas academias que eu chamo de academias fast food. Você vai lá, você faz musculação, mas tem meia hora de aula de dança, meia hora de aula de zumba, aí tem pilates, tem luta e tem yoga. E dança no final. E dança no final para relaxar e dormir bem. O yoga de academia, essas aulas que são feitas dentro da academia, naquele ritmo frenético, é diferente das aulas de yoga que, por exemplo, são feitas em estúdios de yoga? Então, existem várias linhas de yoga, né? Essa yoga que eu estudei, que é o Hatha Yoga, yoga clássico, tradicional, é aquele mais tranquilo, diferente de outras linhas mais agitadas. Eu não dou aula em academia. Hoje não dou aula na academia, eu acho bastante difícil porque é muito barulho. De repente, eu tenho uma sala climatizada, uma sala sem barulho, uma sala... Dá até para tentar, mas aí eu recomendo que a yoga seja a última atividade, que você não vá fazer dança depois da yoga. Exatamente. Porque você pratica o que você tem que praticar antes e faça a yoga por último. Mas é diferente de você ter uma academia, um ambiente que ele é para yoga.
porque até a prática ela não é rapidinha assim, né? Não dá para você olhar para dentro, quer se concentrar e com tantas distrações que tem numa academia, eu acho um pouco mais complicado. Não impossível, mas mais difícil. Bom, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene que cumpre o decreto de lei que institui a entrega do diploma para os profissionais de educação física. Os educadores físicos de Jacareí foram homenageados em uma sessão solene realizada pela Câmara Municipal. O decreto que institui a entrega do diploma para os profissionais é de autoria da vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Que atuam ali prevenindo, animando, né, a ser um bom atleta e também distanciando da aproximação da droga, porque o esporte é saúde. O evento homenageou mais de 20 educadores físicos representados pela rede pública de atendimento, associações, agremiações, entidades beneficentes, voluntariado e instituições privadas. O treinador de um dos times de rugby da cidade fez de suas experiências um trabalho que lhe rendeu a homenagem. E hoje eu tento retribuir um pouquinho do que eu ganhei para essas pessoas que eu posso ter um pouco de contato, crianças, adultos, jovens, adolescentes. Conhecido pela maioria como Rincon, o professor de educação física Marcos Roberto, com 20 anos de profissão, ressalta a importância da prática no desenvolvimento das crianças. Eu estou na mesma escola há mais de 10 anos, né? E tem alguns alunos hoje que estão na faculdade hoje fazendo pública através da modalidade de esporte chamada xadrez que eu desenvolvo na escola. A marca recebeu uma homenagem especial do secretário de Esportes e Recreação da cidade, pelos 28 anos dedicados à rede municipal. Qualidade de vida da população em primeiro lugar, né? Então essa é a importância do meu trabalho e da toda a minha equipe. Além da homenagem, o secretário discursou emocionado sobre o papel dos esportes na vida das pessoas. O esporte transforma vidas. E acredito que nós, como educadores, nós como profissionais de educação física, somos um grande instrumento, uma grande ferramenta para que a gente possa mudar isso e até mesmo propor uma vida mais saudável, umas pessoas que realmente procuram ter essa qualidade de vida melhor. Tá aí, parabéns aos educadores físicos aqui da nossa cidade de Jacareí. Dani, conta pra gente um pouquinho de como funciona não sei se é uma aula, uma sessão, como que acontece? Uma prática, isso. A gente chega do trabalho meio desesperado e aí vamos pra prática do yoga. Como é que começa? Tá, bom. A primeira vez, a sua primeira aula de yoga, eu vou te falar um pouquinho do yoga. Eu vou falar para você que nós respiramos pelo nariz. Vou falar para você respeitar o seu limite, o seu corpo. Um dos princípios do yoga, um dos niyamas, que é a ahimsa, não violência. Não violência começa com a gente também. Vou sugerir que você feche os seus olhos, porque fechando os olhos você vai diminuir as distrações. E eu vou conduzir a prática da maneira que você consiga fazer de olhos fechados. Claro que vai ter algumas posturas que eu vou falar assim, não, abre os olhos agora, exige de equilíbrio ou me olha, mas para que você consiga fazer a maior parte dela de olhos fechados. A maior parte da aula vai ser de posturas, que nós chamamos de asanas. Então, durante esses asanas, a gente vai treinar a mente, a fazer os movimentos lentos, depois parados, e você prestando bastante atenção no que você está fazendo, se concentrando em você, no momento presente, no aqui e no agora. Então, a gente vai fazer uma série de posturas, de exercícios para fortalecimento muscular, tônus muscular. Eu não falei antes, que quando o yoga surgiu, não eram muitas posturas, muitos asanas, eram poucos. Só que os yogis, eles sentiram a necessidade de condicionar o corpo para ficar mais tempo sentado em meditação. Aí que surgiram vários asanas, coisa recente, 1000 anos assim. Coisa de agora, né? Então, aí a gente tem a parte dos asanas, tem uma parte de relaxamento, que é muito importante, que é quando o corpo ele assimila o que foi feito. E até uma comparação que eu gosto de fazer, que é o treino do yoga, é um treino para a vida, que é assim, quando de repente você se irrita no trânsito, ou você briga,
você sai, você chega para casa, você conta para sua família, você liga para o seu irmão, você continua levando aquilo. E no yoga a gente treina fazer aquele esforço naquele momento e depois já relaxar. Então, quer dizer, as pessoas falam assim, eu sou muito estressado. De repente, existem alguns momentos que existem a necessidade de uma certa energia. Então, você se estressou naquele momento, tá bom, você não pode, atravessar a rua relaxado, fazer tudo relaxado, que de repente dá problema. Mas passou aquela situação, pronto, passou. Você não vai ficar levando isso. Então, durante esse treino das posturas, a gente treina isso, Faz o esforço e depois relaxa. Aí tem essa parte do relaxamento e no final nós fazemos sempre uma prática de meditação. Então, na meditação é quando a gente vai aprender a respirar. Algumas aulas também tem os pranayamas, que são as respirações. E aí é que a gente vai aprender, vai treinar um pouquinho o que a gente de fato pretende no yoga. Porque meditação também é treino, ninguém nasce sabendo, acho. E Daniela, tem uma questão muito importante sobre a nossa sociedade ocidental, que é essa questão que você falou, que o yoga traz, que é praticar o aqui e o agora, o momento presente. E o que eu percebo é que a sociedade ocidental é totalmente o contrário, Então, a gente sempre está com a cabeça lá, o que a gente precisa fazer em casa, o que a gente precisa fazer amanhã no trabalho. E eu queria que você compartilhasse até uma experiência empírica sua, mas também do yoga, de como que essa prática do yoga e esse acolhimento para o momento presente, como que ele muda a vida das pessoas? Então, eu costumo dizer assim, que a gente não olha para dentro, a gente não olha para a gente não presta atenção. São tantas as distrações todos os dias, é a TV, é a rede social, são livros, são pessoas, e a impressão é que você está sempre fugindo de você, Você está buscando distrações sempre. Então, você está dirigindo pensando no que tem que fazer para o jantar, você está trabalhando pensando no seu filho. Então, o yoga ele vai te trazer para o momento presente, porque é só neste momento presente, no aqui, no agora, e você olhando para dentro, é que você vai se entender, que você vai encontrar a solução dos seus problemas, e não buscando ou fugindo. Então, o yoga ele traz isso, traz você para esse momento, para o momento presente. Aí, atenção plena no momento presente. Dani, muito obrigado pela sua conversa, foi muito esclarecedor, gostoso conversar com ela, que até a voz dela já dá um relaxamento na gente. Já estou achando que eu preciso fazer yoga. Eu acho que precisamos, muita gente aqui da câmera. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de convidar as pessoas para a aula do viveiro. Sim, a aula do viveiro. Uma vez por mês. Antes era no primeiro, agora é no último domingo do mês. Tem aula aberta de yoga no Viveiro Municipal. Agora a Secretaria de Meio Ambiente está com uma programação bem bacana, o dia todo de programação, mas sempre às 9h30 da manhã tem aula de yoga, não precisa fazer inscrição, é só usar roupa confortável e levar alguma coisa para forrar o chão. Pode ser uma canga, um tapetinho de yoga, porque a gente vai deitar, vai ter o momento do relaxamento e está todo mundo convidado. Nossa, só aí. Às 9h30 da manhã. No último domingo do mês. Todo último domingo do mês, 9h30 da manhã, só aparecer no Viveiro. Isso. Se quiser aparecer antes, tem trilha. Então, tem uma programação o dia todo. Então, fica de olho na programação, no site da Prefeitura. Acho que a Câmara também está divulgando. Sim. Aí, pode chegar mais cedo, fazer trilha, fazer yoga, passar o dia lá, num lugar tão lindo que é o nosso Viveiro, Muito obrigada, Dani. Exatamente. O Bom Dia fica por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo e em nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br e obrigado por sua companhia. Interaja com a gente, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Fique ligado em nossa programação e reveja todo o nosso conteúdo no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Nós voltamos amanhã com mais informações e com uma novidade especial para você, hein? Te vejo lá.